Quero dar boa tarde a todos, a todas. Eu me chamo Alexandre Almassi, sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, da UFRB, com sede aqui em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, e atualmente respondo pela tutoria do grupo Conexões de Saberes Socioambientais. É um grupo que está vinculado a um programa nacional chamado Programa de Educação Tutorial, que a gente acaba denominando pela sigla de PET. Então, hoje é uma satisfação muito grande a gente poder estar aqui junto com vocês, junto com a Cefaf, nesse primeiro de um ciclo de encontros que a gente vai ter, que, na verdade, o objetivo é fazer essa aproximação. Dentro dessa situação de pandemia que a gente está vivenciando no país e no mundo, a gente precisou encontrar novas formas de estar em contato, né? E apesar de ser, a gente sabe que longe dessa situação de, por intermediação da tecnologia, nos permitir tudo aquilo que é a riqueza de encontros presenciais, ela também possibilita que a gente vença outros obstáculos, como, por exemplo, as distâncias, a dificuldade dos deslocamentos, os custos que isso acaba ocasionando. Mas o grupo Conexões de Saberes Socioambientais, esse grupo PET, assim como todos do programa, é alicerçado dentro de um tripé, né, ligado ao ensino, à pesquisa e à extensão. E na extensão a gente também teve que se reinventar. Como estar em contato com as nossas comunidades, como estar em contato com todos aqueles que participam conosco, né, da realização das diferentes atividades. Então, nós tomamos a iniciativa de procurar possíveis parceiros e tivemos a grata satisfação de poder contar com a parceria da Cefaf, né, da Casa Familiar de Agroflorestal aí do Baixo Sul, que para nós é uma grande honra, porque, na verdade, traz um público que é um público muito caro, um público muito especial para a gente, que é o público de comunidades rurais, porque este é um grupo PET na UFRB que está vocacionado a trabalhar também com comunidades rurais. Então, foi uma grande satisfação o contato inicial com a professora Adriana, a forma como a gente foi construindo esse evento, que tem 3 encontros, na verdade. Esse aqui é o primeiro, com o 3º ano, mas a gente terá um com o 4º ano e outro último com o 1º e 2º ano. Então, para nós é uma grande satisfação podermos estar aqui e poder compartilhar com vocês. E somos muito gratos também a essa possibilidade desse compartilhamento de experiências e como fomos tão bem acolhidos e abraçados por toda a equipe da Cefaf, que, na verdade, a gente agradece em nome da Adriana, mas a gente agradece a todos os professores, a direção, a toda a equipe que nos acolheu, que nos abraçou muito, de forma muito especial na realização desse momento. E aí é uma grande satisfação podermos estar em contato com os jovens também. Hoje, vocês estão no ensino médio, né, já próximo à finalização do ensino médio, e a gente tem outros jovens aqui, que estão, alguns já finalizando o ensino superior, outros no caminho dessa finalização do ensino superior. Então, sintam esse momento como um momento de troca de experiências, tá? É isso que a gente gostaria de propor nesse nosso encontro, que a gente possa dialogar, que a gente possa trocar experiências, que a gente possa não apenas se conhecer mais, mas também interagir, né? Eu vou passar a palavra às meninas que estão presentes aqui hoje, que vão fazer a apresentação da temática que a gente preparou para o 3º ano, né, que é a temática de recuperação de áreas degradadas. Elas já vão se apresentar e vão conversar com vocês sobre essas temáticas. Eu vou estar por aqui também o tempo todo, mas a gente também pretende, mais para o finalzinho do nosso encontro, compartilhar algumas experiências das vivências que elas tiveram e estão tendo na universidade, e o quanto isso pode ser também interessante para cada um de vocês que estão aí finalizando o ensino médio, dentro de uma instituição extremamente importante,
e que faz um trabalho muito, muito, muito importante e interessante. E o que nós desejamos enquanto FRB é que vocês continuem sua trajetória formativa, estejam conosco também, nos conheçam melhor, conheçam a nossa instituição e todo o potencial que ela pode ofertar para cada um de vocês, tá? Mas estaremos aqui nesse encontro. Eu não sei se a professora Ludmila quer trazer algumas palavras iniciais também, alguém da equipe, mas você conduz, Ludmila, eu estou por aqui, mas a condução fica a critério de vocês, porque as meninas já estão preparadas também para conversar um pouco sobre a recuperação de áreas degradadas. Pronto, professor. É só dar as boas-vindas mesmo, dizer que para a gente é uma grande satisfação. Eu, como também fui formada pela UFRB, para mim, sou engenheira florestal formada pela UFRB, para mim é um prazer imenso ter vocês aqui. E, assim, o que a gente sempre fala para os jovens, aproveitar essa oportunidade, que é uma oportunidade única, né? Então, a pandemia teve seus lados negativos, mas possibilitou também a gente ter esse contato, né? Com algumas informações. Então, é isso. Podem ficar à vontade, a casa é de vocês também. Ok, então, meninas, vou passar a palavra para vocês. Agora, a condução é de vocês. Pronto, eu vou iniciar, então, a apresentação dos slides. Está aparecendo aí? Tá, sim. Sim, tudo ok, Thaís? Pronto, boa tarde a todos, mais uma vez. Como vocês já sabem, nós somos integrantes do Programa de Educação Tutorial, do Grupo Conexões de Saberes Socioambientais, e através da parceria com a professora Adriana, nós firmamos essa parceria, né, com a Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul da Bahia, para poder estar desenvolvendo essa atividade com essa troca de conhecimentos e discussão sobre alguns temas que são fundamentais e são extremamente necessários de ser discutidos, né? Em nome de todo o Grupo PET, nós desejamos de coração que estejam todos bem, se cuidando, tomando todas as medidas necessárias para poder estar se prevenindo do coronavírus, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, esse vírus não é brincadeira e então nós não podemos vacilar de forma alguma. Meu nome é Thaís Souza, além de ser integrante do PET Socioambientais, sou estudante do curso de Engenharia Florestal, 10º semestre, e além de mim hoje, nós temos aqui também, como vocês já viram aí, o professor Alexandre Almassi, que além de professor do CCAB da UFRB, ele também é tutor de nosso PET, e está aqui para dar todo o suporte necessário para uma boa condução das atividades, né? Temos também a Andressa Silva. A Andressa ela é estudante do curso de Engenharia da Computação. A Ariane Garcia, que é estudante do curso de Bacharelado em Biologia. E a Luana Andrade, que, assim como eu, também é estudante do curso de Engenharia Florestal. Como vocês puderam ver, nosso grupo é um grupo bastante diverso. Com essa pequena amostra, vocês puderam perceber que temos estudantes de diversos cursos e esperamos que, com essa nossa multidisciplinaridade, nós conseguimos estar discutindo e conversando um pouco sobre esse tema tão recorrente e importante, que é a recuperação de áreas degradadas. É fundamental que nós estejamos discutindo sobre esse assunto, porque, como nós sabemos, né, infelizmente, nos últimos anos, cada dia mais nós temos visto derrubada de florestas, através de queimadas, enfim, todo um processo de degradação do nosso meio ambiente. Então, é fundamental estar conversando sobre esse tema. A nossa atividade hoje, como o professor já explicou, será dividida em duas fases. Na primeira etapa, a gente vai conversar sobre o tema propriamente dito. E aí, em seguida, nós vamos, em um segundo momento, nós iremos ter mais um bate-papo descontraído com essa troca de experiência entre nós, integrantes do Programa de Educação Tutorial e estudantes do ensino superior, e vocês, que são estudantes do terceiro ano do ensino médio, né, e que possivelmente, a seguir, caso desejem,
caso tenham essa vontade, podem também estar ingressando no ensino superior. E é isso aí, acho que podemos dar início à apresentação. No primeiro momento da introdução, eu vou apresentar para vocês realmente a introdução sobre o tema, trazer alguns conceitos que vocês vão precisar estar cientes para poder ter uma boa compreensão ao decorrer da palestra, né? E, em seguida, as meninas vão estar tratando de alguns pontos mais específicos relacionados ao tema, ok? Boa introdução. O crescimento da população mundial, o aumento da expectativa de vida e a tendência à padronização do consumo tem proporcionado um aumento indiscriminado da utilização dos recursos naturais. E esse consumo desenfreado dos recursos do planeta acaba comprometendo a nossa qualidade de vida e a sobrevivência das futuras gerações. Isso por quê? Porque as técnicas que têm sido adotadas atualmente para poder explorar esses recursos do planeta não são adequadas para poder manter a sustentabilidade do meio ambiente. E aí, como eu falei agora, né, que esse crescimento da população mundial e esse consumo desenfreado que vem aumentando a cada dia, ele acaba trazendo diversas consequências para o nosso meio ambiente. E, entre elas, nós podemos citar a degradação de áreas ou de paisagens. Uma área degradada ou uma paisagem degradada são locais onde existem ou existiram processos causadores de danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos recursos naturais. Ou seja, trocando em miúdos, uma área degradada ou uma paisagem degradada é um local que sofreu um certo dano no meio ambiente, como, por exemplo, devido a alguma intervenção humana, e isso acabou comprometendo a qualidade produtiva dos recursos naturais, como, por exemplo, a qualidade do solo, do ar, dos recursos hídricos, entre outros. E aí, infelizmente, né, diante de uma área degradada, o mínimo que se pode fazer é tentar recuperar essa área. E, para isso, existe o plano ou projeto de recuperação de áreas degradadas, também conhecido como um PRAD. Um PRAD tem como objetivo principal criar um roteiro sistemático contendo as informações e especificações técnicas organizadas em etapas lógicas para orientar a tecnologia de recuperação ambiental de áreas degradadas ou perturbadas para alcançar os resultados esperados. Ou seja, um PRAD, ele é basicamente um documento em que contém, em uma sequência lógica, as etapas, as práticas que devem ser adotadas para tentar se recuperar determinada área que sofreu um certo dano e alcançar os objetivos, os resultados esperados, que em alguns casos é tentar retornar à condição mais próxima possível, original do que era aquela área antes que ocorresse determinado dano. A recuperação de áreas degradadas está intimamente relacionada com a ciência de restauração ecológica, que, por sua vez, é um processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Mas aí vocês podem se perguntar, e o que seria, então, o inverso de um ecossistema degradado ou danificado? Um ecossistema, ele seria um ecossistema recuperado ou restaurado. Um ecossistema, ele é considerado recuperado ou restaurado quando ele contém os recursos bióticos e abióticos, ou seja, todo o conjunto de seres vivos e não vivos daquele ambiente, né? Todo o conjunto, animais, vegetais, do solo, do ar, dos recursos hídricos, todo esse conjunto suficientes para que esse ambiente consiga se desenvolver e continuar se desenvolvendo sem a necessidade da interferência humana. E aí, vocês podem perceber que eu trouxe algumas palavras novas nesse slide anterior, que foi recuperação, um ecossistema restaurado e recuperado. Apesar de parecerem palavras semelhantes, né, elas possuem significados diferentes. E aí, a lei número 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu artigo 2º, distingue, para seus fins, um ecossistema recuperado de um restaurado da seguinte forma.
um ecossistema. A recuperação de uma área, ela é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que não precisa ser necessariamente igual à condição original, igual ao que essa área era antes que ocorresse essa degradação. Já a restauração, ela é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, o mais próximo possível da sua condição original. Então, vocês poderão perceber que a diferença básica entre essas duas palavras é que na recuperação, a restituição dessa área não precisa ser necessariamente igual como era aquela área antes da degradação. Já na restauração, não. Como a própria palavra nos sugere, é a restaurar. Restaurar aquela área para que ela volte o mais próximo possível da sua condição original. A recuperação de áreas degradadas, ela é um campo em franco desenvolvimento no Brasil e incentivados por exigências impostas pela legislação ambiental, por órgãos governamentais e por empresas, técnicos e pesquisadores têm se como é que eu posso falar? Tem se esforçado para poder desenvolver técnicas e procedimentos eficazes e de baixo custo para promover a recuperação ambiental de ambientes terrestres e aquáticos. E nos últimos anos, o acúmulo de conhecimentos envolvidos com processos envolvidos na dinâmica de formações naturais tem proporcionado uma mudança significativa na orientação dos programas de recuperação. Ou seja, nos últimos anos, graças aos avanços na tecnologia, as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas, o acúmulo de conhecimentos, isso tem proporcionado que os técnicos, as pessoas que estão responsáveis por desenvolver o plano de recuperação de uma área degradada, elas têm deixado de ser apenas a aplicação de uma mera práticas agronômicas ou silviculturais com o plantio de espécies que existiam naquela área antes da degradação para tentar compreender e restituir toda a complexidade que existe no meio ambiente, na área, né? Porque nós sabemos que o nosso meio ambiente ele é formado por uma diversa complexidade de interações entre fatores bióticos e abióticos. Então, essas novas técnicas têm tentado atender toda essa complexidade e permitir que a área continue se auto-perpetuando após o processo, após a aplicação do projeto de recuperação de área degradada, sem necessitar que o ser humano esteja ali intervindo sempre. Essa figura, ela está representando o que eu falei anteriormente, né, representando toda a complexidade que existe nas comunidades, e ela representa processos de comunidades envolvidos no desenvolvimento de comunidades vegetais, que são fundamentais de serem discutidos quando nós estamos trabalhando com um plano de recuperação de área degradada. Ou seja, né, nós precisamos compreender, para elaborar um plano de recuperação de área degradada com êxito, nós precisamos compreender toda a comunidade vegetal, ou seja, todos os vegetais que existem na área, né, desde as plantas, as árvores grandes até as plantas rasteiras, a reprodução vegetativa dessas plantas, como que esses vegetais eles se reproduzem, a biologia floral e reprodutiva, como que é a estrutura de reprodução dessa planta, como ocorre a dispersão de sementes, se é por meio da água, do vento, de animais, né, que pode ser um beija-flor, um morcego, enfim, macaquinhos, enfim. Temos que compreender também como está o banco de sementes daquela área, do solo, a quantidade de semente disponível no solo, que possivelmente depois pode germinar e está dando origem a novas plantas. Enfim, tem que se compreender toda essa complexidade que existe no meio ambiente para poder estar realizando um plano de recuperação de área degradada com êxito. Agora passo a palavra para as meninas.
Boa tarde, gente. Como Thaís já me apresentou, eu me chamo Ariane. Eu vou estar dando continuidade à fala. Vou apresentar um pouquinho sobre as causas e as consequências na degradação ambiental. Deixa a Thaís voltar aí para o slide. Pronto. Eu botei uma imagem meramente ilustrativa, né, para apresentar. A primeira imagem é uma área que foi degradada. E a segunda imagem, ela está mostrando a mesma área, só que esta área sendo recuperada através de um sistema agroflorestal. Pode passar, Thaís, por favor. Bom, como Thaís já apresentou anteriormente, um ecossistema terrestre ele vai ser degradado quando ele vai ter a cobertura vegetal e a fauna destruídos, quando houver a perda da camada fértil do solo, ou houver mudanças na vazão e qualidade do sistema hídrico, entre outros impactos, né? Outras formas de degradação que possam vir a ocorrer. Essa figura que está sendo exibida no slide, ela vai apontar algumas causas para que ocorra essa degradação dos ecossistemas. Como vocês podem ver, elas são divididas em duas, que podem ser de caráter antrópico, quando vai ser ocasionada por alguma ação do homem contra o meio ambiente, ou natural, que vai ser decorrente dos processos de formação do solo. Esses processos naturais, eles vão ser bem mais lentos. Eles vão ocorrendo ao longo de milhões de anos, né? Como a gente tem conhecimento, né, que da construção, né, da formação do nosso planeta Terra, que ele foi sendo construído, né, a formação e o molde que temos atualmente foi sendo construído ao longo de milhões de anos, né? E essas alterações, né, foram ocasionadas pelo clima, desastres ambientais, né, esses desastres, posso citar a queda de meteoros, vulcanismos, entre outros fatores naturais. Esses fatores naturais aqui estão sendo divididos em três, que são os fatores físicos, químicos e biológicos. Nos fatores físicos, eles estão sendo citados o intemperismo físico. O intemperismo, ele é um processo que vai alterar, tanto física quanto quimicamente, as rochas e os minerais presentes nelas. E eles vão ter, os principais fatores, né, dessas alterações vão ser o clima e o relevo. No intemperismo físico, ele pode ser caracterizado pela desagregação ou a desintegração do material de origem, né, que pode ser rochas ou sedimentos, sem que haja alteração química desses minerais constituintes, né. Ele, portanto, vai fragmentar os sedimentos em fragmentos cada vez menores, mas conservando as características dos seus minerais. Porém, com isso, ele vai aumentar a superfície de contato desses fragmentos e isso vai colaborar com o intemperismo químico, que eu vou falar um pouquinho a seguir. Como eu falei, existem dois fatores principais, né, que colaboram com o intemperismo, que é o clima e o relevo. O clima, ele vai impactar, né, através da quantidade de chuvas, a temperatura, a exposição, né, da rocha, sedimento ao sol. O clima também ele determina a quantidade de vento, e tudo isso vai alterando, ao decorrer dos anos, a condição física das rochas. O relevo ele vai determinar o fluxo de água e sua infiltração no solo. Em terrenos mais íngremes, por exemplo, a infiltração da água no solo ela vai ser mais baixa, né, comparada com terrenos mais aplanados, né, que essa infiltração ela será menor. Isso vai ser importante, pois quanto mais tempo de contato, né, entre a água e a rocha, vai aumentar, assim, a intensidade do intemperismo. Vão existir também outros fatores, né, que podem influenciar esse intemperismo. Alguns que eu posso citar são a depender da composição mineral, né, que a rocha apresente, o tempo cronológico, cobertura vegetal,
entre outros fatores que podem vir a ocorrer. Temos também fatores químicos, né, que podem ocorrer naturalmente. Aqui está sendo citado um exemplo que é a laterização, mas podem também ocorrer outras reações. A laterização, ela é uma forma de intemperismo, só que intemperismo químico. O intemperismo químico, ele vai atuar sobre os minerais das rochas através de reações químicas. Essas reações, elas vão alterar a composição dessas rochas, né, a composição químico-mineralógica, com a formação de novas substâncias. A intensidade desse intemperismo, ela vai ser relacionada também com temperatura, com a pluviosidade, com a vegetação, né, se o solo vai ter algum tipo de cobertura vegetal, entre outros fatores. Nos processos de intemperismo, as propriedades físicas e químicas, elas são fortemente influenciadas pela água. A água vai desempenhar um papel importante, tanto no intemperismo físico quanto químico. A laterização, que está sendo citada, né, como um exemplo, ela é um processo na qual o solo vai acumular grande quantidade, né, de óxidos, hidratos de ferro, alumínio, e com isso vai acarretar na modificação da sua composição e coloração, que ele vai se tornar mais avermelhado. Esse processo ele vai ocorrer, especialmente, né, ocasionado pela água das chuvas, ou se estivermos falando de algum fator, né, ocasionado pelo homem, pode ocorrer também na agricultura por irrigação. Temos também, né, de fatores naturais citados aí na imagem, o biológico, que pode ocasionar, né, o declínio na biodiversidade do solo, e ele pode ser acarretado por questões já citadas, né, físicas e químicas, que vai ocorrer a alteração no ambiente. E essas modificações, elas podem alterar o ambiente e as plantas ou animais, micro-organismos que estão inseridos naquele solo, eles não vão estar adaptados para viver naquele ambiente. E isso pode acabar matando esses organismos vivos, ocasionando esse declínio, né, na biodiversidade. E também a ausência, né, por exemplo, de vegetação em um determinado solo também vai afetar esse ambiente. Em contrapartida, né, as causas naturais, que vão ocorrer de maneira mais lenta e gradual, as interferências humanas, elas ocorrem de maneira muito mais rápida. Um exemplo que eu posso citar é o aquecimento global, né? A gente sabe que as alterações ambientais ocasionadas pelo homem estão acelerando essa mudança no clima. A Terra, como eu falei anteriormente, ao longo dos anos, ela veio sofrendo variações, né, dessas temperaturas. Porém, já se é comprovado que os homens, ao interferir nas questões ambientais, eles estão fazendo com que acelere essas mudanças, né? Então, a gente pode perceber como vai ter um impacto direto no ambiente e ele consegue fazer grandes interferências, tanto em pequena escala, como em grandes escalas maiores, né? Como eu citei, o exemplo do aquecimento global. Aqui estão listadas, né, algumas grandes áreas de interferência antrópica, o que podem ser as áreas agrícolas, né, áreas urbanas, também tem grande interferência, e as áreas industriais. As áreas agrícolas, elas estão aqui sendo divididas em três fatores, né, que são fatores físicos, químicos e biológicos. Nos fatores físicos, né, de alterações, a gente pode citar a compactação do solo, o selamento superficial, a impermeabilização, impedindo assim a aeração do solo, o escoamento superficial, a erosão, entre outros, né, que podem ser citados. Aqui também tem alguns exemplos, né, dos fatores químicos, que podemos listar a acidificação do solo, o esgotamento ou desequilíbrio dos nutrientes,
a exaustão da fertilidade, a alcalinização, a salinização. Temos também fatores biológicos, né, que podem ser ocasionados, como a redução da biodiversidade do solo, o decréscimo da biomassa, entre outros. Nas áreas urbanas, né, a gente pode citar que com essa expansão, né, como o Thaís falou, da civilização, né, o aumento populacional, áreas que anteriormente eram florestas estão sendo derrubadas para se construir áreas urbanas, e esses impactos, né, são irreversíveis, são grandes impactos ambientais. Podemos citar também, com tudo isso, a poluição, né, que são ocasionadas, a compactação do solo, erosão, entre outros. Nas áreas industriais, estão citadas aqui a poluição do solo e a contaminação do solo, a formação de chuvas ácidas. Podemos citar também poluição do ar, da água, e também o esgotamento de recursos, né? Que esses recursos eles podem ser usados, são usados, na verdade, em fábricas para construções e fabricação de outros materiais, né? Então, toda essa exploração dos recursos naturais, eles acabam gerando grandes impactos ambientais. Você pode passar para mim, Thaís, por favor? Bom, eu falei um pouco, né, de algumas causas desses impactos. Aí agora eu vou apresentar para vocês algumas das consequências, né, que esses ambientes degradados eles vão ocasionar, tanto para a gente, os seres humanos, né, quanto para a biodiversidade de uma forma geral, sejam as espécies animais ou as espécies vegetais. O primeiro que eu listei foi a perda de biodiversidade e a extinção, né? A gente sabe que esses ambientes, quando eles são modificados, eles vão afetar diretamente as espécies que vão estar ali presentes. E todas as espécies, elas vão tolerar até um certo limite de mudança. Então, se for uma mudança muito abrupta, for feita repentinamente, ou for afetado algum fator, algum recurso que seja indispensável, né, para a manutenção daquela espécie, seja um fator de alimentação ou algum mineral que existe naquele solo que é indispensável para a planta, por exemplo, essas espécies elas não vão conseguir se adaptar. Então, quando se passa por processos mais gradativos, que vão ocorrendo ao longo do tempo, essas espécies elas podem até criar mecanismos, né, de se adaptar. Porém, quando são mudanças abruptas, vão acabar ocorrendo essa perda de biodiversidade e até possivelmente a extinção de espécies, né? O desmatamento, né, a gente sabe que é um grande causador de perda de biodiversidade, né? As espécies elas vão perder seu espaço de sobreviver, de buscar por recursos, alimentação, seu espaço de sobrevivência, e também acaba com esse desmatamento, as espécies ficando sem seu espaço de sobrevivência, né, sem seus recursos. Isso acaba também trazendo grande mortalidade. E a gente pode citar também espécies endêmicas de uma região, né, que são espécies que são adaptadas somente para aquela região, seja por algum fator de alimentação, ou fator climático, e elas são restritas a determinadas áreas. E se essas áreas elas acabam sendo degradadas, as espécies, por viver somente naquele lugar e serem adaptadas para viver somente naquele lugar, elas acabam por serem extintas. A gente pode citar aqui também como consequência os processos ecológicos, né, que são afetados. Um exemplo, como eu já citei anteriormente, a mudança do clima, ele vai afetar a chuva, né? Um exemplo, né? Pode afetar a chuva, podendo, por exemplo, um ambiente que era seco, que já estava adaptado para ter aquele ambiente seco, tendo uma grande quantidade de chuva, ser um ambiente mais alagado, que as espécies não estão adaptadas. Ou também com essa mudança de clima, o aumento de chuva, ou diminuição, por exemplo, em uma área que já é alagada, ela passa a ser seca. Então, isso vai modificar toda a dinâmica daquele ambiente. Então, isso pode causar sérios desequilíbrios ambientais. Pode também interferir no ciclo biogeoquímico também, da água, do carbono, de oxigênio. Então, também tem essas consequências. O solo,
como eu já citei anteriormente, pode haver compactação do solo, erosão, a impermeabilidade, entre outros fatores, né? Os solos, eles podem acabar, né, entre aspas, assim, se tornando solos mortos, né? E impróprio até mesmo para o cultivo, o uso do solo, o que pode acarretar também problemas econômicos, né, para os seres humanos. Outro problema que se tem bastante em áreas urbanas, por exemplo, né? Desculpa. Por conta até da desigualdade, na verdade, por conta da desigualdade social, constrói suas casas perto de barrancos, por exemplo, em locais inadequados e com solo exposto, com muita chuva, por exemplo, pode ocorrer deslizamentos e acabar destruindo casas de pessoas, entre outros problemas, né? Temos também a água e o lençol freático, né? Como eu já citei também anteriormente, as águas acabam sendo poluídas, seja por uma indústria ou um esgoto, né, domiciliar que não sejam tratados, são jogados inadequadamente em certos lugares. E isso vai causar uma baixa disponibilidade na quantidade de água potável, né, disponível. E essa água potável, sem estar disponível, não vai ser distribuída para todos, né? Também podendo causar grande desigualdade. Nem todo mundo vai ter acesso a essa água. O tratamento de água vai ser mais caro, entre outros vários fatores, né? Que podem vir a ocorrer. E também, né, com mudanças climáticas, toda mudança nesses ciclos da água, a água pode vir a faltar mesmo, né, se tornar escassa. Várias problemáticas envolvendo essa questão da água e disponibilidade de água. Tem um fator também, né, que é a poluição em todos os âmbitos. Ela é um fator muito, muito impactante, né, impacta diretamente a gente, e ela é muito discutida. E ela pode afetar todas as esferas, né, seja de ar, água, solo. E afetando esse espaço, eles vão perder a qualidade e eles podem perder essa possibilidade de uso, né? Tanto para a gente, né, vai afetar diretamente os seres humanos, mas também vai afetar toda a biodiversidade, né? Sejam elas espécies vegetais, animais, enfim. Essas foram algumas das consequências, né, que eu listei, que eu considero as mais importantes. Pode existir algumas outras, né, se vocês também quiserem. Podem colocar outras aí no chat, depois a gente discute. E é isso. Pode passar, Thaís. Boa tarde, gente. Eu sou Luana, eu também sou graduanda em Engenharia Florestal, estou no 10º semestre. Irei falar um pouquinho com vocês agora sobre algumas leis ambientais. O intuito dessa fala não é mostrar a complexidade de leis, nem tampouco ser aquele processo maçante. É que a gente reflita mesmo e veja como essas leis ambientais estão inseridas no nosso cotidiano e muitas vezes nós nem nos damos conta disso e na nossa responsabilidade como indivíduo mesmo nessa questão legal. Passa, por favor. Mas antes, é importante a gente ter em mente um conceito do meio ambiente. Muitas vezes, e por muito tempo, a gente pensa em meio ambiente como uma área de floresta, a natureza, um rio, algo assim. Mas é importante a gente ter em mente que vai muito além disso. Nós somos parte integrante e atuante do meio ambiente. Então, a Lei 6.938, de 81, conhecida como a Política Nacional do Meio Ambiente, ela define o meio ambiente como sendo um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Aqui temos algumas palavras muito importantes, que só com essas palavras a gente já pode entender um pouco desse conceito. Conjunto. Então, como eu falei, o meio ambiente não é só aquela área de floresta, não são só aqueles animais, não é só aquele rio, é um conjunto de
condições e influências, porque cada ser desse, integrante desse meio ambiente, irá influenciar no seu estado para positiva ou negativamente. E esse conjunto de condições que abriga, permite e rege a vida em todas as suas formas. Então, se esse meio ambiente não estiver equilibrado, não estiver em sua condição original, nem que seja natural, mas na sua condição boa para a sua permanência, a gente terá, com certeza, impactos negativos na nossa qualidade de vida. Passa, por favor. E falando da Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. É importante a gente ver que em todas as legislações ambientais, até na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei suprema do nosso país, de 88, sempre a proteção e a qualidade de vida é assegurada, é fundamental, porque o meio ambiente está diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida. Então, ela estabelece condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. Aí está mais um aspecto como está diretamente relacionado com nós, enquanto seres humanos. E também o tema importante é o desenvolvimento socioeconômico, porque muitas vezes essa degradação ambiental ela acontece devido ao fato de muitas pessoas, sejam eles pequenos, grandes proprietários, empresas, divisarem o crescimento econômico achando que o meio ambiente preservado atrasa esse desenvolvimento econômico, quando na verdade não. O meio ambiente preservado é um fator indispensável para que o desenvolvimento econômico seja realmente positivo e que haja desenvolvimento socioeconômico, que é o mais importante. Não adianta a gente querer lucro, a gente querer produção e nossa qualidade de vida e nosso meio ambiente que oferta a água para irrigar nossa lavoura, a água para o gado, não está em boa qualidade. Faça, por favor. Então, nesse artigo, a Política Nacional de Meio Ambiente destaca, no primeiro inciso, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido. Então, eu destaquei essas frases aí, porque eu quero que a gente pense. Se vocês quiserem interagir, ótimo, que aí a gente faz mais um bate-papo mesmo. Mas, até nos últimos anos, principalmente esse ano passado, a gente tem visto ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico. A gente tem visto o desmatamento na Amazônia, em que escala está desmatando grandes áreas, as queimadas no Pantanal, extinguindo milhares de espécies de fauna, de flora. E a gente tem visto ação governamental na manutenção desse equilíbrio ecológico, visando assegurar e proteger o meio ambiente, está definido em lei, na Política Nacional do Meio Ambiente. Mas muitas vezes a gente tem essas leis como lindas no papel, mas na prática isso não tem ocorrido. Então, por isso que a gente vê essa deficiência, nossa qualidade de vida da forma que está. Também ela define o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. A gente tem visto esse planejamento, tem visto essa fiscalização, e quando tem esse planejamento e fiscalização, claro que deve partir também do poder público, das grandes empresas, mas também tem que partir de nós. A gente fiscaliza as nossas ações individuais com os recursos naturais, e isso, gente, é uma coisa no nosso cotidiano mais simples, desde o mais simples, como tomar banho. A gente fiscaliza a água que a gente gasta sem necessidade durante o banho, durante nossas atividades, a gente reutiliza a água para outras atividades. Então, esse planejamento e fiscalização também tem que partir do nosso individual. Está na lei. O indivíduo é responsável também pelo meio ambiente que ele quer e que ele usufrui. Além disso, também, ao disposto na lei, os incentivos ao estudo e à pesquisa, visando o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Mais um fator que a gente tem visto muito ao contrário atualmente.
onde instituições de pesquisa, universidades, escolas estão sendo muitas vezes atacadas, as pesquisas estão sendo contestadas de maneira mais ínfima possível, quando, além de estar na lei para que haja esse incentivo, são aspectos fundamentais para um bom desenvolvimento socioeconômico. Passa, por favor. Há também um acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Eu quero que vocês vejam que em todos os incisos há essa questão da qualidade ambiental, de assegurar a qualidade de vida humana, da proteção dos recursos naturais. Então, isso, gente, é uma coisa mais simples possível, que deveria ser feito. Mas, na verdade, infelizmente, a gente tem visto muito não sair do papel. E aí está a recuperação de áreas degradadas, ou seja, o nosso tema principal dessa conversa de hoje está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. Porque o que é que acontece? Essas áreas devem ser preservadas ou conservadas em alguns casos. Mas quando a gente degrada, a gente tem que recuperar. É lei. E além de ser lei, é necessário para a nossa qualidade de vida. E eu falei aqui 2 termos que acho importante a gente distinguir, que muitas vezes também a gente utiliza de maneira equivocada, que é a preservação e a conservação. A preservação, como já tem o prefixo pré, quer dizer que aquele ambiente ele deve estar preservado sem utilização antrópica. Ou seja, a gente não pode utilizá-lo de forma produtiva, porque ele estabelece uma condição ali fundamental para a manutenção dos processos ecológicos. Então, eles têm que estar preservados. Já a conservação permite a proteção desse ambiente aliado à utilização humana de forma sustentável. Você pode utilizá-la para colher sementes, no caso de um remanescente florestal, pode utilizá-las para colher plantas medicinais, para atividades turísticas. Então, a conservação é mais permissiva, já está falando com o meio ambiente, com a sua utilização de forma sustentável. E o outro inciso destaca a educação ambiental em todos os níveis de ensino. A gente vê que não é obrigatório ainda a disciplina Educação Ambiental no currículo escolar. Até na universidade mesmo, lá no meu curso, por exemplo, essa é uma disciplina optativa. A gente pode escolher cursá-la ou não. Então, é fundamental, gente, a gente ter essa educação ambiental desde o início, a gente não ver o meio ambiente como uma coisa distante de nós, porque, como eu já falei anteriormente, nós somos parte integrante fundamental do processo do meio ambiente. Passa, por favor. Aqui tem outra lei, que é muito importante, que é a Lei de Crimes Ambientais. Ela está vigente desde 98. Então, nela tem vários aspectos que são considerados crimes e as penas para tal. Como, por exemplo, destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente. Então, a gente tem um remanescente florestal, a gente pensa, tem essa mentalidade de que ela está atrasando o nosso desenvolvimento econômico, não serve para nada, como muitas pessoas ainda têm esse pensamento. Vai lá, destrói, sem autorização do órgão competente. Isso é crime ambiental. Tem também destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica. Aqui eu grifei porque nós estamos inseridos no bioma Mata Atlântica. Ele vai desde a costa do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. E é um bioma altamente degradado. Então, ele também tem uma lei específica para a sua utilização. Então, destruir ou danificar florestas neste bioma, além de ser crime ambiental previsto nessa lei, é previsto também outra lei, que é a Lei da Mata Atlântica. Passa, por favor. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente ter noção de quais são as penas que muitas vezes a gente até vê alguém cometendo e nem tem noção de que aquilo é crime. Cortar árvores em floresta, considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente. A multa para esse crime
é detenção, a pena para esse crime, desculpe, é detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Há também provocar incêndio em mata ou floresta. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, a gente vê em larga escala, como viu no Pantanal, como viu na Amazônia, mas às vezes também a gente vê perto da nossa comunidade alguém provocando incêndio em uma área de mata. Isso é crime e muitas vezes a gente não fiscaliza, a gente não alerta. Então, nós também somos partes fundamentais para essa fiscalização, porque o poder público, é dever do poder público fiscalizar e planejar, só que muitas vezes há muita morosidade nesse processo, isso não é eficaz. E qual a consequência disso? É só para o poder público? Não, a gente também sofre as consequências, como as meninas já falaram anteriormente. Passa, por favor. Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. É um crime. Então, tem uma área ali abandonada, ela está se regenerando, está voltando a ter uma floresta ali, secundária, a gente vai lá, suprime de novo aquela vegetação, sem autorização do órgão competente. Também é um crime. Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluta sem autorização do órgão competente. Também tem a pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado ao tratar-se de ações feitas diretamente ao meio ambiente. Além daquela fiscalização individual da água que a gente está consumindo, que a gente está desperdiçando, a gente também tem que trabalhar como fiscais do meio ambiente. A gente tem que ver isso é certo, isso eu vou estar contribuindo para a produção, vou plantar minha área agrícola, vou instalar minha pecuária, mas e os danos ambientais que eu estou causando com isso? Sempre tem os dois lados. E o meio ambiente não pode ser visto como um atraso para o desenvolvimento. Não, muito pelo contrário, ele é peça fundamental para isso. Passa, por favor. Aí tem a Lei da Mata Atlântica, como eu falei, que é uma lei específica para esse bioma. Ela dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica e dá outras providências. Eu não vou entrar em detalhes aqui, para não ficar também maçante, mas caso alguém tenha interesse, pode procurar a lei na internet e ver tudo o que ela dispõe, como está intrinsecamente ligado às questões que muitas vezes a gente presencia. Passa, por favor. E aí tem o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Ele estabelece sobre a proteção da floresta nativa no nosso país. E eu trouxe só apenas 2 quesitos que eu acho muito importantes e que está também muito relacionado no nosso cotidiano, que é a Área de Preservação Permanente, APP. Não sei se vocês já ouviram falar, mas caso ainda não, vocês vão ouvir falar muito sobre ela, que é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, eu destaquei, proteger o solo e o bem-estar das populações humanas. Aí está mais um aspecto em que o bem-estar das populações humanas é citado. Como eu falei anteriormente, preservação. Elas têm que estar protegidas sem utilização antrópica. E um exemplo de uma área de APP é um leito de rio. Nas margens desse rio, obrigatoriamente, tem que estar protegido, porque é uma APP. Pode ser por vegetação nativa ou não. O ideal é que seja por vegetação nativa, porque essa vegetação, ela tem um nome comum de mata ciliar. Por que ciliar? Porque faz analogia a cílios. Ela protege aquele leito de rio contra assoreamento, pisoteio de animais, ou até o homem. Então, é uma área protegida. Além de margem de rio, há também os topos de morro, são áreas de preservação permanente. O raio em torno de uma nascente é uma área de preservação permanente. É disposto no Código Florestal que nessa nascente tem que ter um raio de 50 metros protegido para assegurar a proteção daquele leito do recurso hídrico. Então, a gente tem que estar fiscalizando isso. Na nossa propriedade, tem um leito de rio, tem uma nascente, eles estão protegidos ou não?
Se não estiverem protegidos, além da gente estar causando danos ambientais e a nossa qualidade de vida, a gente pode ser penalizado por isso, caso a fiscalização do poder público seja efetiva. Passo, por favor. E além da APP, tem a reserva legal, que é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, e ela tem a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais. Ao contrário da APP, que é uma área de preservação, você não pode utilizá-la, a reserva legal permite o uso econômico. Então, você vai estar preservando o meio ambiente e vai estar usufruindo economicamente dele. Essa reserva legal pode ser um remanescente florestal nativo? Pode. Caso você já tenha degradado e você obrigatoriamente tem que recuperá-la, você pode recuperá-la com um sistema agroflorestal, no qual você preserva árvores, também insere ali culturas que você pode utilizar de forma econômica sustentável. Então, no nosso bioma Mata Atlântica, é disposto que a área de reserva legal tem que ser 20%. O que quer dizer isso? Você tem sua propriedade rural e, obrigatoriamente, por lei, você tem que ter 20% da área da sua propriedade preservada com reserva legal, com uma área de mata nativa, com um quintal florestal, com um sistema agroflorestal. Então, isso é lei. E muitas vezes a gente não se atenta a isso. Passa, por favor. E uma forma de fiscalizar isso é disposto na lei também a criação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Com certeza, muitos de vocês já devem ter estudado e ouvido sobre isso. É importante, se vocês não tenham visto, perguntem quem mora em zona rural, ao pai, à mãe, cadê? Vocês fizeram o CAR da propriedade? Porque é nele que a gente insere todas as informações. Se a gente tem a APP na propriedade, ela está preservada. Se a gente tem a área de reserva legal, de que é disposta na lei. Então, esse cadastro é o diagnóstico da nossa propriedade. E caso ele não seja realizado de forma correta, e o poder público, por exemplo, o Ministério Público, o IBAMA, o INEMA, fiscalize esse cadastro, fiscalize sua propriedade, se ela estiver irregular, você é penalizado por isso. E aí que entra o PRAD, que Thaís falou inicialmente, que é o projeto que vai ser elaborado por um profissional responsável, competente para aquela elaboração, para que ele elabore todos os quesitos necessários para que aquela área seja recuperada e você esteja dentro da lei. E ele tem função também de integrar as informações ambientais, como eu falei, e cria subsídios para o monitoramento e o combate ao desmatamento. Então, isso, gente, é fundamental em toda propriedade rural. A propriedade tem que realizar esse cadastro e tem que estar conforme a legislação ambiental. Passa, por favor. E, para a criação desse PRAD, a Instrução Normativa número 4, de 13 de abril de 2011, ela estabelece os procedimentos para a elaboração do projeto de recuperação de áreas degradadas, para fins de cumprimento da legislação ambiental. Então, nele, o profissional que vai elaborar o seu PRAD, ele tem todas as definições que são necessárias para elaborar esse projeto. Por exemplo, ele tem que indicar os dados da sua propriedade, tem que indicar o que causou aquela degradação, a qual terá que ser recuperada, e como será feito, será por plantio de mudas, será, você vai isolar aquela área para ela se regenerar por si só, como você vai acompanhar o estabelecimento daquela área. Então, essa instrução é específica para a elaboração desse PRAD, que é um instrumento legal mais eficiente para recuperar as áreas degradadas. Passa, por favor. E aqui só uma imagem ilustrativa de como deve ser uma propriedade regular, uma propriedade conforme determina a lei. Ali em cima, a gente está vendo uma área inclinada, um topo de morro. Então, essa área é determinada a área de preservação permanente. Ela não pode ser utilizada para outros usos. Então, ali tem uma APP, tem uma floresta nativa, e o que é que aquela floresta proporciona ali?
combate à erosão, porque se não tiverem essas árvores, o solo ficar exposto ou ficar sendo manuseado frequentemente, aquele solo vai deslizar, possivelmente vai assorear o leito do rio que está embaixo, e isso tudo, gente, causa prejuízos a nós mesmos. Temos que ter isso em mente. Não é uma coisa chata porque a legislação determina, é uma coisa necessária para a nossa qualidade de vida. Aí tem um leito de rio que a gente vê também em ambas as margens uma APP, uma área de preservação permanente. E essa APP protege esse leito de rio. E no outro lado a gente vê também uma área de mata embaixo, que é a reserva legal, que é a parte da sua propriedade que tem que estar protegida com a mata nativa ou com o sistema agroflorestal, que você pode utilizá-la de forma sustentável. Você elabora um plano de como você vai utilizar. Eu vou plantar mudas frutíferas para vender os frutos. Eu vou colher plantas medicinais e vou comercializar. Eu vou colher sementes e vou comercializar. Então, você pode utilizá-la de forma produtiva e também você está assegurando a conservação desse ambiente. E nos outros usos, você tem a sua agricultura, a sua pecuária, a sua produção da forma que você quiser produzir. Então, dá para ter uma propriedade regular, de acordo com o manda a lei, produtiva, que permita a sua qualidade de vida, a qualidade de vida de outras pessoas e contribua para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E pode passar. Andressa, agora. Eu vou finalizar aqui nossa apresentação com alguns dados a respeito das áreas degradadas no Brasil. Desde 2012, o Brasil tinha o equivalente a 2 Franças em áreas degradadas. E a gente sabe que aumenta desde aquela época. Pode passar. Bom, aqui nós temos as estimativas, variam de 30 milhões de hectares, que é o equivalente a pouco mais que a área do estado do Rio Grande do Sul, a 100 milhões de hectares, que é equivalente a pouco menos que a área do estado do Mato Grosso. São áreas improdutivas ou de baixa aptidão agrícola e que não desempenham seu papel produtivo e ecológico. Pode passar. Aqui nós podemos ver que a comparação dos hectares perdidos desde 1985 à esquerda a 2017. Dá para ver claramente o quanto aumentou a área degradada no país. Pode passar. Aqui, em relação à Amazônia, nós temos as partes amarelas que representam as áreas degradadas desde 1988 até hoje em dia. E, por favor, leve em consideração que elas vêm aumentando, porque as queimadas na Amazônia são as principais casos de área degradada atualmente. Pode passar. Aqui nós temos os países, entre 10 países, com a maior área adequada para recuperação, nós temos o Brasil, com 60 milhões de hectares. Essas bolinhas azuis, elas representam o nível de oportunidade de restauração, de 0 a 0,7. Nós podemos perceber que aqui o Brasil está numa boa área, que nós poderemos recuperar, se bem feito, as áreas degradadas. Pode passar. Bom, as ecorregiões são ecorregiões do Brasil. Estão entre as mais... As ecorregiões do Brasil estão entre as mais... com maior área adequada para recuperação, entre várias outras do mundo todo. Nós temos, em primeiro, as florestas do interior da Bahia, com 20 milhões de hectares, que são adequados à recuperação. O Brasil aparece repetidamente nesse top 10. Aqui nós temos em segundo lugar,
o Brasil aparece como o Alto Paraná, o Maranhão, a costa da Bahia e o Mato Grosso. Pode passar. Hotspot de biodiversidade ou hotspot ecológico é uma região biogeográfica que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade que pode estar ameaçada de destruição. São locais que necessitam de atenção urgente, sendo considerados prioritários nos programas de conservação. E o hotspot com maior área de restauração analisado é a Mata Atlântica, que fica aqui no Brasil, como a Luana já falou anteriormente. Em relação aqui, nós temos várias áreas do mundo. Nós temos a Guiné, nós temos Madagascar, as Filipinas, mas podemos perceber que a Mata Atlântica está em primeiro lugar, com 40 milhões de hectares. Pode passar. Bom, áreas de biodiversidade. Nós temos aqui áreas-chave de biodiversidade, pois elas ajudam a identificar e designar áreas de importância internacional em termos de conservação da biodiversidade, usando critérios globalmente padronizados. O Brasil aparece de novo em primeiro lugar com a Ilha de Marajó, e continua com várias outras áreas brasileiras, como aqui a Baixada Maranhense, no Rio Amazonas, e temos aqui algumas serras do cachimbo aqui no Brasil. Os ambientes degradados do Brasil, eles devem ser recuperados. Mas levando em conta a relação de áreas degradadas no país e as áreas utilizadas pela agricultura e pecuária, não seria preciso degradar mais outras regiões para poder utilizar esses recursos. A agricultura e a pecuária poderiam utilizar-se das áreas que já estão degradadas no Brasil. Aí eu finalizo aqui a nossa representação do Brasil em relação às outras áreas degradadas do mundo todo. E aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação. E nós agradecemos a todos por nos ouvirem. Se tiverem alguma dúvida, entrem em contato. Nós temos o e-mail do PET aqui embaixo. E a dúvida agora nós vamos respondê-las. Mas se quiserem mais informações, entrem em contato pelo nosso e-mail. Ok, quero agradecer, então, a Andressa, quero agradecer a Luana, a Ariane, Thaís, muito obrigado. Trouxeram essa temática para que a gente pudesse trazer essa discussão aqui. Eu reparei que aqui no chat houve uma dúvida, né? Não sei se eu vou pronunciar o nome dela certo, mas a Wesley perguntou qual a diferença de lixiviação para laterização, né? Já fica essa dúvida aí. O Evelyn, né? Tá certinho o nome, professor, tá certinho. Beleza, que bom. Ficou essa dúvida, então, para a gente poder tirar. E eu queria dizer também, antes da gente passar para essa questão de dúvidas, né, e vocês podem também fazer uso da palavra, né, os jovens podem, a gente convida vocês também a fazerem usos, se às vezes não é pergunta, é um comentário, fiquem à vontade, podem fazer, podem participar, porque é extremamente interessante aproveitar esse momento. O que eu gostaria de dizer para vocês todos também, dentro de uma perspectiva de síntese, né, da questão das áreas degradadas, é a necessidade que a gente tem que ter em termos da atenção com a perspectiva ambiental. Eu acho que as meninas foram muito felizes em mostrar que a preocupação nossa enquanto sociedade, ela tem que se dar do ponto de vista legislativo, muito bem enfatizado, por exemplo, por Luana, mas ela também precisa ser de conscientização cidadã. E o que eu estou chamando de conscientização cidadã? Eu estou chamando de conscientização cidadã a noção que cada um de nós precisa ter nas nossas comunidades rurais, junto aos nossos familiares, de que é necessário conservar a natureza.
né? Ao mesmo tempo que a gente precisa explorá-la do ponto de vista econômico, porque do ponto de vista econômico, ela pode, e muitas vezes garante a nossa sobrevivência, o nosso sustento, para que ela continue garantindo a nossa sobrevivência, o nosso sustento, a gente tem que saber fazer um bom uso dela. E fazer um bom uso dela também significa conservar. Eu não posso explorar minha propriedade rural de uma forma indiscriminada, destruindo tudo, porque eu não vou conseguir nem deixar um legado para os meus descendentes, não vou conseguir, eu vou conseguir deixar uma área degradada. Que é possível recuperar? É possível, mas é um esforço de algum tempo que vai precisar ser investido no sentido da recuperação, e que é necessário. E quem recupera, quem consegue recuperar as áreas, começa a perceber também que, em termos até de produtividade, daquilo que produz, ao longo do tempo, a própria natureza vai dando condição de um ambiente mais equilibrado, com áreas conservadas dentro dele, vai dando uma condição de produção melhor. E isso também é extremamente importante, a gente tem que levar em consideração. Então, existem práticas que, às vezes, são práticas que são reproduzidas ao longo de muitos anos, mas que hoje a gente precisa entender que elas podem trazer prejuízos muito grandes, né? Queimadas, por exemplo, a gente está muito alarmado, corretamente alarmado, com as queimadas que estão acontecendo no Pantanal, na Amazônia, mas elas estão próximas de nós, porque muitas comunidades é uma prática comum. E, às vezes, quando eu não queimo, porque vem aquela coisa que é passada de geração a geração, no sentido de que essa prática sempre foi feita, mas vai chegando um momento que o nível de degradação vai ficando tão grande que o próprio solo não tem condição sozinho de se recuperar, que a própria vegetação vai tendo uma condição bem mais dificultada de se recuperar. Então, quando a gente fala da perspectiva, por exemplo, dos impactos da queimada, a gente precisa começar a experimentar. E o que é começar a experimentar? Será que eu tenho alguma área que eu posso, não exatamente na propriedade da minha família, não exatamente adotar a queimada, mas adotar uma perspectiva de conservar, de deixar a palhada? Eu tenho condição de plantar com a palhada, mantendo a palhada? Qual é o efeito que essa palhada vai trazer? Será que ela vai realmente conseguir ampliar a umidade, conservar melhor a umidade no solo? Será que vai melhorar a matéria orgânica? Será que toda essa teoria que muitas vezes a gente estuda na escola, que a gente visualiza na escola, que é chamada a nossa atenção, será que tudo isso na prática se aplica? E tem muita gente nas comunidades rurais que vão ficar desconfiando, mas é importante experimentar. Somente eu, na condição de agricultor, vou ter condição de afirmar se vale a pena ou não vale a pena a partir do momento que eu experimento, que eu mudo o meu hábito, que eu mudo a minha prática e começo a experimentar. Eu não preciso fazer isso na área toda, mas eu posso começar em parcelas menores e começar a mudando algumas práticas, experimentando e tirando as minhas próprias conclusões, fazendo as minhas próprias avaliações. Esses aspectos são importantes também da gente levar em consideração e fazem parte desse conjunto de preocupações que a gente precisa ter, né? Quando a gente chama a atenção dos impactos sociais que estão ligados a perspectiva ambiental e econômicos, a gente está chamando a atenção de que ou a gente começa a mudar enquanto sociedade agora, tudo que a gente está vivenciando, ou a gente está chegando num nível de degradação que vai nos afetar diretamente. Né? Não é utópico e não na verdade, quando a gente vai discutindo com o primeiro e segundo ano, esse assunto deve surgir, que é relacionado aos impactos das ações humanas junto ao meio ambiente, né? Mas a gente está vivenciando uma situação de pandemia que a hipótese mais aceita é que tenha havido da pressão humana sobre as áreas naturais, que levou ao surgimento desse vírus transmitido de uma espécie silvestre para seres humanos que não estavam em condição de lidar com ele. Estamos todos aí usando máscaras e vivendo essa situação difícil. Então, é importante que a gente se atente sobre a questão ambiental. Ela é uma questão que ela precisa ser internalizada por nós, não apenas porque a lei manda. É importante que exista um marco regulatório para garantir
o cumprimento de determinadas ações, ou pelo menos para indicar quem está descumprindo. Mas é mais do que isso, é necessária uma conscientização ambiental, que todos nós precisamos ter cada vez mais ativa em nossas mentes e nossas atitudes. Esse é um outro aspecto extremamente importante, que eu acho que na síntese do que as meninas trouxeram, é importante que a gente pudesse compartilhar. Mas então, a gente tem a dúvida aí da Webley, e quem quiser participar, por favor. Bom, sobre a dúvida, deixa eu ler aqui, qual a diferença entre lixiviação para laterização? Eu gostaria, né, de começar falando que não é muito minha área, e para fazer essas explicações, eu digo fazer umas leituras, e de acordo com as leituras, eu vou fazer a explicação. Então, eu já adianto que se eu estiver equivocada, os professores profissionais aí podem me corrigir, para eu não estar falando nenhuma besteira aqui, né? Mas a lixiviação, até onde eu sei, ela vai ser ocasionada pela água da chuva, que essa água ela vai fazer uma lavagem na cobertura, né, superficial do solo. A laterização, eu não sei se ela pode ser classificada como uma forma de lixiviação, mas ela também é ocasionada por essa água da chuva. Só que a água da chuva, ela vai ter uma ação mais específica, que ela vai causar, nessa laterização, o acúmulo de hidratos de ferro, de alumínio, e isso vai causar a modificação do solo, tanto na composição quanto na coloração. E essa mudança que seria a laterização. Eu creio que seja isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Certo. Bom, está aberto aí, então. Estamos abertos aí a possíveis participações. Meninos, vocês podem fazer comentários também, ou perguntas diretamente. Sobe o áudio e fazer, ou aqueles que não quiserem, ficarem com vergonha, pode escrever no chat também, viu? Mas participem, eu sei que vocês estão aí, né, com as coisinhas na cabeça depois dessa linda palestra que a gente teve, então é importante a participação de vocês. A gente já havia falado há algum tempo sobre os assuntos abordados, essa questão do CAR, que aqui na Bahia a gente chama de CEFI, né, que é mais conhecido, né, que eles são filhos de produtores, né, de proprietários, e tem que fazer o CEFI, na importância disso. Então, fiquem à vontade, vamos aproveitar esse momento. Bom, oi, meu nome é Jusceli, sou todo mundo já sabe, eu sou terceira. Bom, eu achei a palestra muito interessante, porque a gente já tinha conhecimento sobre esse tema, porque a gente sempre fala de APP, de áreas degradadas, sempre falamos não, a gente falou uma alternância sobre o CAR, sobre o CEFI também, então eu achei muito interessante, porque a gente já tinha conhecimento sobre esse tema e ficou até mais fácil da gente entender ele melhor. Que bom. É bom que desde o início, assim, né, vocês na escola, e por ser de propriedades rurais também, como eu também sou, a gente se sente mais inseridos nesse processo, né? A gente vê a parte teórica e vê, na minha comunidade, como é que tá? Minha propriedade está regular, não está regular? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Então, isso é muito importante. E existe também, relacionado ao CEFI, existe um descompasso grande no Brasil como um todo, né? A Bahia tem tentado avançar um pouco nessa questão do CEFI, do CAR, é um dos estados até que conseguiu avançar um pouco mais, mas tem outros que estão completamente atrasados. Desde a promulgação do Código Florestal, em 2012, que esse é um dos instrumentos mais importantes, em termos da tentativa de regularização da situação fundiária, você tem um descompasso nacional muito grande, né? Então, é importante os esforços que estão sendo feitos no Estado, né, no sentido de
de proporcionar que a gente tenha essa documentação estabelecida, né? Mas ainda está muito descompassado. Você tem estados brasileiros que estão com isso ainda num processo muito inicial, com muita dificuldade de fazer, ao mesmo tempo, há dificuldade também de entendimento, de divulgação, porque, gente, uma das coisas que a gente mais tem dificuldade quando a gente fala das questões ambientais ligadas ao meio rural é justamente a precarização da TER que a gente tem no país, né? Assistência técnica e extensão rural, que, na verdade, enquanto a oferta de serviço público tem sido muito prejudicada ao longo de muitas décadas, relegada a um plano muito secundário. Aí, nesse caso, a Bahia também tem problemas sérios, né? Porque, do ponto de vista da TER, da Assistência Técnica e Extensão Rural, a gente tem uma possibilidade gigantesca, e a gente está falando do estado com o maior número de estabelecimentos de agricultura familiar do país, então era de se esperar que a gente tivesse, sim, serviço de assistência técnica e extensão rural forte. A Bahia precisa disso, nosso estado precisa muito disso, e isso está mais próximo dos agricultores familiares, mais próximo das comunidades rurais. Esses aspectos são essenciais, e com um serviço mais estruturado, você consegue ter uma relação melhor entre exploração econômica e questão de conservação ambiental. Esses aspectos são mais trabalhados pela própria ação extensionista, é natural da ação extensionista fazer isso. Agora, quando você tem uma ação extensionista enfraquecida ou desestruturada, mesmo com os esforços da terceirização, a gente ainda percebe que na Bahia é uma carência, a gente tem uma carência, né? Vocês não vão me deixar mentir aqui ou estar falando bobagem, vocês são de comunidades rurais, e com certeza vocês vivenciam nas comunidades rurais a falta que faz um acompanhamento mais sistemático das ações de assistência técnica e extensão rural. Que bom que vocês têm também essa condição de, pela alternância e pela participação dos próprios professores da escola agroflorestal, vocês são mais contemplados com uma possibilidade de uma articulação melhor, inclusive de ATER. Mas em quantas comunidades a gente tem espalhadas pelo próprio estado que isso está ausente, que a gente não tem essa estruturação, e o quanto isso não prejudica, porque muitas vezes o que está faltando é chegar à informação, né? É experimentar novas ações que possam significar uma atenção maior a essa tentativa de equilíbrio que a gente precisa ter entre ambiente e exploração econômica, que é tão essencial, e que envolve também os aspectos sociais aí, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, isso a gente também não pode ignorar, né? A gente tem que levar isso em consideração, sim. Ludmila, se ninguém quiser, ou se não forem fazer novas perguntas ou considerações, a gente tem uma segunda parte que a gente gostaria também de abordar, que é mais aquela questão da vivência universitária, né? A Adriana conversou comigo e a gente combinou que talvez isso fosse interessante. A gente está com duas formandas aqui, na verdade já tem uma formada, inclusive, que a Andressa já é formada no primeiro ciclo, né? Está no segundo ciclo agora, numa outra graduação na engenharia da computação, mas ela é bacharel em ciências exatas e tecnológicas, e a gente está com duas formandas agora também, a Thaís e a Luana. A Ariane também está encaminhando para a finalização. Elas já viveram muitas coisas aqui na vida universitária, e talvez fosse um momento legal, né, delas poderem contar um pouco dessa experiência, o que mais chamou a atenção delas nessa trajetória da vida universitária, para convidar os nossos jovens a estarem conosco na continuidade dos estudos na universidade, né? Pronto, pode ficar à vontade. Os meninos, se por acaso surgir ainda alguma dúvida relativa ao tema que foi apresentado da palestra, pode colocar no chat, né? Ou falar, mas vamos abrir para essa fala, que é de interesse deles, eu tenho certeza.
Com certeza, muito bom. Então, meninas, está com vocês. A ordem aí vocês estabelecem. Pronto, vou começar então. Como o professor falou, agora a gente vai entrar na parte da troca de experiências, né? Entre a gente, como universitário, e vocês, como futuros universitários, caso assim desejem, né? Com certeza poderão estar ingressando nesse ensino superior, assim como a gente. Como você já sabe, meu nome é Thaís, sou estudante do 10º semestre do curso de Engenharia Florestal pela UFRB. Na verdade, já estou quase saindo, como o professor falou. Acabei de defender meu TCC semana passada. Então, já estou com o pezinho fora, só falta algumas questões burocráticas. Mas, enquanto não chega o diploma, estou aqui junto com o PET ainda contribuindo e contando minha história de vida e compartilhando um pouco do que eu agreguei ao longo desses anos, né? Assim como a maioria de vocês, acredito, sou oriunda de uma zona rural do município de Mutuípe. Sou filha de mãe agricultora, pai funcionário público, meu pai é agente comunitário de saúde e nos fins de semana também é agricultor, porque na zona rural, né, os fins de semana também não fica parado. Então, meu pai, além de ser agente comunitário de saúde, nas horas vagas ele é agricultor. E, então, eu cresci nesse contexto na zona rural, vim de escola pública durante toda a minha trajetória, estudei em escola pública. Da primeira à 4ª série, hoje 5º ano, né? Estudei na zona rural, porque... e aí, a partir da 5ª série, eu tive que me deslocar para a cidade, porque não tinha escola para atender ao ensino fundamental 2 na zona rural. Então, tinha que estar indo e vindo todo dia da zona rural para a cidade para poder continuar os estudos, né? Era cerca de 1 hora de ônibus. Então, a luta foi grande, mas quando se quer chegar lá, né? E, desde nova, sempre fui incentivada pelos meus pais a ingressar no ensino superior, não parar no ensino médio, né? E, graças a esse apoio da família, que acabou criando em mim também o desejo de ingressar no ensino superior, eu decidi que queria fazer o ensino superior. E aí, desde o ensino fundamental, eu comecei a desenvolver uma certa aptidão e gosto por as ciências exatas, né? Por cálculos, matemática, enfim. E aí, eu decidi, naquela época, que eu queria ser engenheira civil. Eu queria fazer engenharia civil. Incentivados pelos professores da época também, que diziam, você é muito boa em matemática e tal, e aí decidi, vou ser engenheira civil. E aí, desde o 2º ano, comecei a fazer cursinho pré-vestibular, fiz da Universidade para Todos, inclusive da UFRB, para poder me preparar. No 3º ano, fiz o Enem, e aí, pesquisando os cursos que tinha disponível, né, mas as cidades mais próximas também de Mutuípe, eu conheci o B7 na UFRB, que é inclusive o curso que a Andressa já é formada, que é o Bacharelado em Ciências Exatas e Tecnológicas. E aí eu me inscrevi com a nota do Enem e consegui ingressar no B7. Meu intuito era, ao final de 3 anos, depois de aprovar as disciplinas, né, ingressar no 2º ciclo, que seria a engenharia civil. Mas aí eu descobri na prática que não era aquilo que eu queria. E é o primeiro conselho que eu deixo para vocês. Quando finalizarem o ensino médio, 3º, acho que no caso de vocês, 4º ano, né, que é o ensino técnico também, não queiram ir de cara já para a universidade, antes de pensar direitinho, estudar todas as possibilidades, verem se é realmente isso que vocês querem, porque, infelizmente, a realidade tem que ser dita também, e algumas vezes não acaba sendo frustrante e a gente acaba mudando de ideia. Mas, enfim, tudo é aprendizagem, né? Então, mas pensem direitinho antes de sair por aí colocando nota nos cursos. E após, E aí, decidi que não era aquilo que eu queria para mim, que eu não queria ser engenheira civil. Mas eu gostava da UFRB, queria continuar na cidade.
devido a todo o transtorno de deslocamento, né, já tinha alugado o caso, não queria sair de Cruz das Almas. E aí, pesquisando, eu conheci a engenharia florestal. Fiz o Enem novamente, me inscrevi no SISU e entrei na engenharia florestal. E aí, realmente, me apaixonei pelo curso. Me descobri na engenharia florestal, desde as disciplinas até o corpo docente, a turma que ingressou comigo. E foi na engenharia florestal que eu pude vivenciar a universidade em si. Após minha adaptação nesse novo curso, eu resolvi poder aproveitar tudo que a universidade poderia me oferecer. Logo no segundo semestre, eu ingressei no programa de iniciação científica, que é um programa que tem na universidade, em que os alunos desenvolvem pesquisas com os professores, projetos, inclusive, em alguns casos, podem receber bolsa, que foi, inclusive, o que aconteceu comigo, que já ajuda bastante, né, se manter na universidade. Enfim, tudo que... eventos que ocorriam na universidade, eu tentava participar de todos os possíveis cursos. E há 2 anos, um pouco mais, né, eu conheci o PET, o Programa de Educação Tutorial, mais especificamente o PET Socioambientais, que lançou edital. E aí eu me inscrevi no edital, fui selecionada e estou aí no PET, né? E no PET eu pude vivenciar a universidade ainda mais, porque além de desenvolver a pesquisa, que eu estava acostumada, eu conheci a extensão. Então, através do PET, eu pude estar indo em escolas, em comunidades, e estar trazendo para a sociedade a minha contribuição como futura profissional, como estudante, com uma pessoa oriunda de uma zona rural. Então, isso é fundamental, porque o PET proporcionou essa formação multidisciplinar, né? Além da sala de aula que a gente vivencia. Então, é um segundo conselho que eu deixo para vocês. Caso queiram ingressar na universidade, né? Tem esse desejo, assim como nós que estamos aqui. Tente vivenciar o máximo possível que a universidade pode oferecer. Participe de eventos, de cursos, das festas também, das comemorações que tem, né, Ari? Participem do PET, da iniciação científica, enfim, porque é esse mix de conhecimento que você vai adquirindo ao longo da sua trajetória acadêmica que forma não só o profissional que você vai se tornar, mas pessoal. Porque tudo isso que eu vivenciei ao decorrer desses mais ou menos 6 anos, porque foi mais ou menos 1 ano ainda aí, um pouco mais no B7, tudo isso mudou minha forma de ver a vida, de ver o mundo, quebrou muitos paradigmas que nós temos como estudantes antes de ingressar no ensino superior. Então, é basicamente isso. Eu quis compartilhar um pouco do que eu sinto hoje, já quase saindo da universidade, tudo que eu vivenciei, e deixar para vocês que pensem direitinho no que vocês querem, não tenham pressa, como diz por aí, a pressa é inimiga da perfeição, e quando ingressarem, tente se doar o máximo possível e aproveitar tudo que pode oferecer, porque o resultado é maravilhoso. E é isso. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Não sei nem por onde começar, na verdade. Assim como a Thaís, eu também vim de escola pública. Também tive muito apoio da minha família, né, para ingressar no ensino superior. Minha irmã, ela mais velha, ela já estudava na UFRB, já morava em Cruz das Almas, e isso me ajudou bastante, né, a ir para um novo lugar. Ela atualmente é formada, né, em zootecnia. Então, eu tive todo esse apoio, esse aparato, né, para ingressar na universidade. Aí, após me formar, né, que eu fiz ensino técnico também, eu sou técnica em segurança do trabalho. Aí, após me formar, eu fiquei me questionando o que fazer, qual curso seguir. E eu sempre gostei muito da biologia, me identifico muito, assim, eu sou muito apaixonada pela minha área. E eu consegui passar no curso, né, do bacharelado em biologia. Eu entrei na UFRB em 2016. Atualmente eu estou no 8º semestre da biologia.
E é isso, como eu falei, eu acho o curso incrível. Se vocês quiserem depois conversar mais aprofundado sobre o curso, né, eu estou à disposição, quiser falar sobre a grade, como podem entrar em contato. Eu tenho o maior prazer de conversar sobre. A biologia dá a possibilidade de estudar várias áreas, né? É uma área muito ampla. Você pode ir para parasitologia, botânica, microbiologia, biotecnologia, pode fazer consultoria, né? Gestão ambiental, questão de licenciamento. Então, é uma área que te dá muitas possibilidades de atuação, né? Fora que temos professores incríveis, né, na UFRB, no curso de biologia, então, maravilhoso, assim, eu sou meio suspeita. E é isso, se vocês têm vontade de ingressar no ensino superior, porque eu acho que isso é uma vontade, tem que vir de vocês, né? Também saber qual curso seguir, pense direitinho nas áreas que vocês têm maior aptidão. Não vá por status, eu vou fazer, sei lá, profissões que têm um maior status social, né? Não sei, medicina. Não vá se você não se identifique com a área, né? Um conselho que eu dou, assim, bastante, porque nem tudo são flores, realmente tem certas dificuldades. E eu acho que se você está fazendo uma coisa que você gosta, fica muito mais fácil de você passar por essas situações, né? E falando da minha experiência pessoal, estar na universidade me abriu várias portas, assim, de ocupar certos ambientes, de estar em certos lugares, de ter acesso a tais conhecimentos, e aprender certas coisas que se talvez eu não tivesse optado por entrar na universidade, eu poderia não ter acesso a certos espaços e discussões, né? E que esses espaços acabou formando a pessoa que eu sou hoje. Me proporcionou também conhecer pessoas muito legais, e é isso. Eu entrei no PET desde muito cedo, assim, na minha graduação. Eu estava acho que foi no 4º semestre, quando eu entrei no PET, né? E eu considero o PET, assim, como o Thaís já falou, né, um programa muito completo, porque no bacharelado em biologia, né, a gente é formado mais para essa área de pesquisa, então a gente está muito inserido nessa questão de ir para um laboratório, de sala de aula, e o PET, além de ter essa questão do ensino da pesquisa, também tem muito forte essa questão da extensão. Então, se a gente está aqui hoje, é porque a gente está no PET, a gente está tendo esse diálogo em contato com pessoas e se formando pessoas, é porque esse programa existe. Então, ele teve um grande diferencial, assim, na minha vida acadêmica e também na minha vida pessoal mesmo, porque todas as coisas que a gente acaba passando, né, acaba formando o indivíduo que a gente é. E, como eu falei, né, conheci pessoas incríveis, o PET, para mim, assim, minha família, amo demais, fiz muitas amizades aqui, são pessoas maravilhosas, assim, de verdade, que eu gosto muito. E as pessoas sabem, porque eu sempre falo. E eu acho muito importante também ressaltar isso, de a gente encontrar apoio e amigos, porque é muito ressaltado também, né, que no meio acadêmico tem muita competição, todo mundo querendo um passar o outro, um passar na frente do outro, né, passar a perna, puxar tapete, é isso e aquilo. Não vou dizer que não acontece, mas você também vai ter contato com várias pessoas incríveis e você vai carregar para o resto da vida, assim. E também, como o Thaís falou, uma coisa que eu acho, assim, muito importante e que eu levo para mim é essa formação além da sala de aula. É muito importante a gente ter acesso aos conteúdos, é muito importante. Mas também não só se limitar a isso, né? Buscar sempre mais, porque eu acredito muito que é através da prática que a gente vai, por exemplo, fixar um conhecimento, a gente vai ganhar outras vivências. Então, todos os espaços que vocês tiverem, seja na escola, participar de um evento, isso tudo vai contribuir para a sua formação. E você também vai ter contato com outras pessoas, e essas outras pessoas vão te mostrar outras visões de mundo. Então, ou até outras visões sobre o conteúdo, ou alguma coisa que você quer conhecer, quer saber mais. Então, essas atividades práticas, eventos, tudo que vocês puderem participar de projetos de pesquisa, de extensão, tudo que tiver ao alcance de vocês e for também do interesse de vocês, participem. E como eu falei, né, dificuldade sempre vai ter, então procurem sempre ver o que vai ser melhor para vocês e o que vocês gostam, né?
porque nada melhor do que a gente fazer o que a gente gosta. A gente chora, mas depois a gente ri e fica muito feliz de tudo que a gente passou. E é isso. Bom, gente, minha caminhada até aqui não se difere muito das meninas, então eu não vou repetir muita coisa, que acho que vocês já tiveram uma experiência bacana de como é a nossa vivência lá. Eu também sou de zona rural, estudei minha caminhada toda de ensino fundamental e médio em escola pública, saí aos 17 anos para outra cidade que eu não conhecia, nunca tinha saído da casa dos meus pais, então vocês imaginem como é, acho que vocês vão passar por isso, e dá medo, sim. A gente pensa que é um mundo totalmente diferente, que a gente tem essa expectativa de que a universidade dá medo, mas também a universidade liberta, a universidade faz a gente crescer. E pensem assim, a gente vai para uma cidade diferente, a gente vai para uma universidade, as coisas vão mudar? Vão. Mas a gente também muda junto. E isso é bom, porque a gente evolui. Eu cresci, eu nem me comparo à Luana que eu era há 5 anos, quando eu fui para a Cruz das Almas. A gente adquire responsabilidades, a gente sabe lidar com as nossas dificuldades, com o nosso crescimento. Então, isso é muito importante. Eu faço engenharia florestal, como eu falei, já estou formando também. Semana que vem já defendo meu TCC. Então, assim, a gente vai evoluindo e vai crescendo com as dificuldades que a gente passa. A engenharia florestal, por exemplo, eu não escolhi ela. Nunca foi. Eu sempre tive vários sonhos, várias vontades de fazer vários cursos. Queria fazer matemática, depois eu queria fazer letras, depois eu queria fazer nutrição. E aí eu sempre tive assim, várias vontades. A engenharia florestal, de início, nunca esteve nas minhas prioridades. Mas aí, na mesma época que eu passei na engenharia florestal, eu também passei em letras, que de início era a minha vontade. E mesmo assim, eu escolhi a engenharia florestal. E hoje eu tenho certeza de que foi a escolha mais certa que eu fiz. Então, assim, pensem muito no que vocês querem seguir. Como a Ariane falou, não vão por status, não vão pelo que as pessoas querem que vocês façam, porque se eu fosse seguir as pessoas, eu estaria fazendo medicina, e eu não tenho nada a ver com medicina. Então, assim, não sigam a vontade das outras pessoas, pensem, porque é a sua vida, é o seu futuro. Então, quem tem que tomar responsabilidade sobre essas decisões é cada um de nós. Então, a engenharia florestal, como eu já falei, ela tem diversos âmbitos, diversas áreas de atuação. De início, lá no curso, a gente é muito focado na área da produção de celulose, de papel, área madeireira. Então, o curso é mais focado nisso, mas também tem a área ambiental, a área da recuperação, como a gente falou aqui hoje, a área de fazer CEFI, de prestar consultoria ambiental. E, assim, um caso curioso comigo foi que eu estava muito mais ligada e inclinada a essa área da produção até o 9º semestre, quando eu consegui um estágio. Então, isso também é importante, a gente buscar, tentar estagiar em diversas áreas. Nem sempre é fácil conseguir estágio, atualmente isso não está fácil, mas a gente correr atrás, a gente fazer iniciação científica, como a Thaís falou, porque também é muito importante. Eu fiz iniciação científica sempre voluntário na universidade, nunca consegui, porque isso também não é fácil, e ultimamente também está pior. É difícil a gente conseguir bolsa, mas não deixem, a bolsa é fundamental. É um estímulo e muitas vezes é o que a gente tem para se manter na universidade. Mas caso não consiga, tentem voluntário, porque também a gente tem essa vivência. E no 9º semestre, no meu estágio supervisionado, eu consegui estagiar no Ministério Público. E aí, mudou totalmente a minha visão do que eu queria seguir. Eu me apaixonei mais ainda por essa questão ambiental, de recuperação, de preservação, a questão mais ligada ao meio ambiente. E eu abri a minha visão quanto a isso. Então, é importante a gente experimentar diversas áreas. Então, a engenharia florestal, como a Ariane falou, caso vocês queiram, depois entrar em contato com a gente, tem Thaís, a gente pode falar um pouquinho sobre o curso para vocês. E além do curso, como as meninas já falaram,
iniciação científica é muito importante. O PET, eu me considero uma Luana antes do PET e uma Luana também depois do PET, porque a gente adquire responsabilidades, a gente aprende a lidar com diferentes pessoas, isso é muito importante, porque é um grupo diverso, um grupo, cada um pensa a sua forma, e a gente tem que discutir, reunir, chegar a uma opinião em consenso, então isso nem sempre é fácil. Então, a gente aprende na universidade a ser um bom profissional, sim, mas a gente também cresce pessoalmente, e isso também é o mais incrível. Morar em outra cidade, lidar com diferentes pessoas, isso é incrível. Então, assim, vocês que vão sair daqui a um tempo, se forem à vontade de vocês, fazer o ensino superior, pensem direitinho, como as meninas falaram, o que vocês querem seguir, e, tendo essa convicção, arrisquem. Medo vai vir, dificuldades irão vir, vontade de desistir muitas vezes vão vir, sensação de que não vai dar conta vai vir, uma semana de provas que a gente acha que não vai dar conta, mas a gente dá. E também lembrar sempre saúde mental. Até a metade do curso, eu também tinha uma visão. Da metade do curso para cá, eu tive outra. Que não adianta a gente querer abarcar o mundo com as mãos, estudar tudo que a gente precisa estudar, porque a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. E atualmente também a gente está vendo isso. Então, não ultrapassem o limite de vocês. Isso é outra dica que eu dou. A gente tem um limite e a gente tem que cuidar primeiro de nós para a gente conseguir alcançar o que a gente espera. E é isso. Qualquer coisa, estamos à disposição. Podem entrar em contato com a gente. Bom, eu sou Andressa, caso você ainda não lembre de mim. Eu sou formada no Bacharelado em Ciências Exatas. Também venho de escola pública. Meus pais sempre foram professores da rede estadual, então tive aula de geografia com minha mãe. Então, a ideia de fazer faculdade sempre foi ali, era terminar o colégio e fazer faculdade. Então, quando eu consegui passar no FRB, eu queria fazer engenharia civil, assim como Thaís. Mas quando eu me formei no B7, que eu peguei uma matéria de estruturas e eu vi o professor falando com amor de calcular pilares, eu disse, não, isso não é para mim. Aí eu troquei o curso, vim para engenharia da computação. Estou gostando bastante do curso. O bom da FRB e desse curso é que você pode ir para... Tipo assim, você pode sair de engenharia civil e ir para florestal, e também você pode sair de florestal para veterinária, e tipo, você tem a transferência interna, você tem como a oportunidade de fazer o Enem de novo e reentrar no curso. Eu reforço o que Thaís disse, que você espere para decidir, porque eu não esperei, eu já saí de casa direto para a faculdade e depois eu fui perceber que o curso não era exatamente o que eu queria, e aí eu troquei, aí eu tô um pouquinho atrasada, só um pouquinho, mas eu já tô quase terminando o curso, tô no 7º semestre, eu acho, mas já formada no bacharelado, então eu vou reforçar o que as meninas disseram, tudo, porque elas falaram, não preciso dizer novamente, porque elas já falaram tudo que precisa ser dito, e reforço ainda mais o PET, porque eu entrei no PET em dezembro do ano passado, acho que se não já fez, vai fazer um ano, porque acho que foi no final de novembro, o processo seletivo foi no começo de dezembro, e foi a melhor coisa que eu fiz na FRB, foi entrar no PET, porque conheci várias pessoas, fiz tantas atividades diferentes, e atrapalhou um pouquinho a pandemia, porque a gente não está se vendo pessoalmente, mas continuou como se fosse a mesma coisa. Todo o trabalho a gente está fazendo, estamos produzindo tudo, apresentando tudo. Então, entre na faculdade, se tiver um PET que vocês se identifiquem, tente, faça o processo seletivo, e sempre vai ter pessoas ótimas para você conhecer. E é isso. Joia, agradeço as meninas por esses depoimentos e, se quiserem também, agora os jovens podem se colocar, Ludmila também, estamos à disposição. Eu achei de muita importância essa palestra, porque deu a entender, né, que a gente estava há um tempo, né, um longe do outro, e a gente se sentiu como se a gente estivesse numa sala de aula, realmente, para entender bem as coisas. As meninas foram muito claras, parabéns, meninas, que vocês continuem sendo assim, né, esforçadas,
e acredito que juntos vamos ser mais fortes, vamos vencer essa pandemia. Em breve estaremos juntos. Gostei muito da palestra que vocês deram, uma maravilha mesmo, gostei bastante. Obrigada. Pessoal, e olha, as meninas estão formando agora, estão já nessa reta final, mas eu também vim de escola pública, minha trajetória foi essa, hoje estou como professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, acumulando aí essa experiência e tendo a chance de vivenciar do lado da tutoria esse programa tão especial, que é o programa da educação tutorial, e que realmente nos viabiliza isso, viabiliza o nosso contato com o mais próximo, com as comunidades, com as sociedades, com os diferentes grupos, isso é muito interessante, né? Então, eu acho que a universidade é um mundo de possibilidades. Você pode ingressar na universidade e só fazer o seu curso. Você vai ter seu diploma, você vai estar lá com seu diploma final, vai ser profissional, beleza, mas você também pode aproveitar, é o que elas fizeram, o que elas relataram aqui, você pode aproveitar o tempo para não fazer apenas o seu curso, para ver outras possibilidades que a própria universidade, a vida universitária oferece, e aqueles que aproveitam, eles vão ser profissionais diferentes lá fora, com certeza vão ser. Então, façam sim, esforcem-se, terminem o ensino médio, mas queiram ir além. A gente precisa, sim, dessa capacitação e dessa formação que é extremamente importante, até se quisermos retornar para as nossas comunidades de origem, para as nossas famílias, mas também para proporcionar mudanças, né, mudanças melhores para todos. A gente tem condição de fazer isso de uma forma melhor, se a gente assim o desejar. Então, eu acho que é extremamente importante e façam, né, busquem essa formação que é tão essencial, né, e continuem os estudos. Eu acho que o nosso caminho vai se tornar, tem muitas pedras sempre, tem muitos obstáculos, tem muitas dificuldades, mas a gente consegue superar melhor tudo isso a partir do momento que a gente está cada vez mais preparado. Então, realmente, a gente fica, outra pessoa. A frase de Luana é perfeita. Existe a pessoa antes da universidade e a pessoa após a universidade. Quando ela aproveita mais intensamente, né, tudo que a universidade pode ofertar, mais ainda ela tem condição de se tornar um profissional com um diferencial muito grande. Eu tenho certeza que o caminho que está à frente dessas meninas é de luz e brilho, e tenho certeza que elas serão muito exitosas, assim como vocês também, que já no ensino médio estão num processo formativo diferenciado. O processo formativo de escola familiar é diferenciado e é um processo que, com certeza, já permite a vocês uma visão mais amplificada e melhor do que o ensino médio convencional, né? Tenho certeza disso. Então, isso só tem, no caso das universidades, se vocês assim optarem, eu acho que isso só vai significar acréscimo dentro de toda uma riqueza formativa que, com certeza, vocês já vão trazer na bagagem, o que é um grande diferencial, é um importante diferencial. Bom, não sei se Ludmila quer falar alguma coisa. Eu quero agradecer, a palavra de ordem é gratidão mesmo por esse momento, né? Eu sempre vendo o meu peixe aqui com relação à engenharia florestal, né? Não tive a oportunidade de passar pelo PET, porque na época que eu entrei, eu fui da segunda turma de engenharia florestal do UFRB, só tinha o PET agronomia e era muito concorrido, né? Para a gente conseguir uma vaga. Mas, assim, agradeço imensamente às meninas pelas vivências, né? Pelos depoimentos que mostraram para os jovens. Isso cresce muito, isso acrescenta bastante para eles. Ao professor, à professora Adriana, que nos escuta com certeza, que fez aí essa ponte
né? Então, tem tudo a ver com a alternância que a gente está tendo essa semana, né, sobre sistemas agroflorestais, essa parte de PRAD. Enfim, é só gratidão mesmo. Espero que em breve, né, no momento melhor, a gente possa se encontrar mesmo presencialmente. E é isso, professor. Obrigada mesmo. Bom, nós é que agradecemos. A Adriana, eu acho que está aí também com a gente, nos ouvindo. A gente quer reforçar o agradecimento a ela. Realmente, ela sempre foi muito atenciosa e carinhosa. Toda a equipe de vocês, eu já tem muita gratidão, de verdade, pelo trabalho. Né? Temos outros 2 próximos encontros aí, com o 4º ano. Né? Aí a Adriana, com certeza, também estará ativamente conosco lá no 4º ano. E depois com o 1º e 2º ano juntos. Então, para a gente é uma riqueza. São outros petianos que vão estar conosco, são outras 2 equipes diferentes dessa equipe. As meninas, provavelmente, se tiverem condição, estarão conosco também, mas mais ativo nessa discussão com as outras turmas vai ser as outras 2 equipes que estão preparando também com muito carinho esses 2 próximos encontros nessa parceria, que com certeza a gente espera que seja só o início, né, e que a gente possa ter outras possibilidades de desenvolver em conjunto as ações. Então, a gente fica também muito agradecido pela possibilidade do trabalho conduzido aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos jovens por terem estado conosco, obrigado aos professores, obrigado a todo mundo, tá? E assim que estiver disponível, Ludmila, a gente te repassa o link, tá, desse momento, a gente vai fazer isso direitinho e repassa para vocês, tá certo? Muito bom, até para os jovens que não puderam estar participando por conta de conexão, poderem acompanhar também, né, poder participar depois, ver o que foi abordado. Perfeito. Já então, na próxima semana, né, vamos reforçar, a gente tem dia 27, encontro também, aí é com o 4º ano, né, a gente vai ter um encontro com o 4º ano, dia 27, sobre saneamento rural. Outro tema também bastante interessante aí das comunidades rurais. A outra equipe do PET, alguns estão aqui hoje conosco, mas outra equipe vai estar à frente dessa temática, tá? Então, na próxima semana, sexta-feira, 14 horas, dia 27, estamos juntos mais uma vez nesse trabalho. Muito obrigado a todos, ficamos por aqui. Um abraço. Muito obrigada a todos, gente, pela atenção e muito sucesso nessa caminhada de vocês. Precisando, entrar em contato. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado pelo espaço, pela atenção e espero ter outras oportunidades, né, da gente estar junto novamente. Tchau, tchau. Foi um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Até mais. Tchau, gente. Boa sorte a todos.